Olá, tudo bem? Meu nome é Gilvan Xavier, tenho formação em neurociência clínica, terapia cognitivo-comportamental, terapia holística integrativa, terapia comportamental dialética. Também tenho formação em desenvolvimento humano e gestão e liderança. No vídeo de hoje falaremos sobre um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade são diversos, basicamente uns 10 transtornos de personalidade. Hoje vou falar um pouco sobre características gerais de todos os transtornos e de um transtorno em si específico. O transtorno de personalidade ele está ligado a uma reação extrema de situações. E essa reação extrema de situação, ela precisa ser de maneira corriqueira para que se caracterize um transtorno da personalidade. Esse tipo de reação extrema às situações tem que ser algo não pontual, mas sim algo corriqueiro, algo do cotidiano da pessoa que tem esse transtorno de personalidade. O transtorno da personalidade ele consiste em um padrão persistente de experiências internas, emoções e comportamentos daqueles não esperados, não aceitos, né, não esperados pela sociedade. O transtorno de personalidade, no geral, ele gera um sofrimento clínico significativo e gera prejuízo, né, na vida social, profissional, etc. E esse padrão de comportamento, ele é por um período prolongado, né, não é algo simples, não é algo que você com uma semana resolve, é algo que tem um prolongamento do seu comportamento e ele se dá no início da fase adulta, ali por volta dos 25, 26 anos. E por que se dá início a partir do início da fase adulta, né? Ali por volta dos 25, 26 anos? Porque o ser humano, ou a pessoa, ela tem a sua formação de personalidade por completo a partir dos 25 anos em diante ali. Porque na fase de adolescência, na fase de jovem, ainda está em desenvolvimento a sua personalidade. E essa personalidade ela é formada de acordo ao contexto de vida, ao conhecimento e aos valores que é ali ensinado. Então, a fase de fato está concluída ali a personalidade da pessoa por volta dos 25 anos. Então, é onde se inicia essas características do transtorno de personalidade. Porque antes disso, ela está em formação ainda, então não está com processo ainda, não está formado. Falarei agora especificamente do transtorno de personalidade borderline. O que diferencia o transtorno de personalidade borderline dos demais transtornos? Tem algumas características específicas. Cada transtorno de personalidade tem algumas características semelhantes e tem algumas características específicas também. O transtorno de personalidade borderline ele é um padrão difuso, né, de instabilidade de relações interpessoais, de autoimagem, de impulsividade. Então, a pessoa que tem esse transtorno de personalidade borderline, ela tem, além da impulsividade acentuada, ela também tem dificuldade, muita dificuldade de relacionamento interpessoal. Ela também tem a situação do apego, o afeto. Ela dificilmente consegue se apegar às pessoas. Ela tem uma posso falar, uma variação muito repentina da sua autoimagem. Então, assim, ao mesmo tempo que ela está ali se sentindo bem consigo mesmo, a outro momento ela já está todo para baixo, sempre está oscilando ali na sua autoimagem, na sua autoestima, no geral. Então, uma das características mais precisas para o transtorno de personalidade borderline é essa dificuldade, além da impulsividade acentuada, tem essa também dificuldade de relação interpessoal, ela tem essa oscilação sobre a sua autoimagem, tem muita dificuldade com afeto, né? Então, até mesmo com familiares, com parentes, ela tem essa dificuldade de ter aquele afeto normal com as pessoas comuns, né? As pessoas que não têm esse transtorno têm esse afeto. Então, às vezes, até o familiar fica com aquele julgamento. Poxa, eu gosto tanto da pessoa, a pessoa não demonstra, a pessoa não tem apego. Então, às vezes é isso. O transtorno da personalidade borderline, ela não é simplesmente
a pessoa que tem um impulso acentuado, né? Uma impulsividade acentuada. Precisa de no mínimo uns 3, 5 fatores para que feche o diagnóstico aí desse transtorno. E alguns dessas características são isso: a dificuldade de relacionamento interpessoal, a questão da impulsividade acentuada, a questão do afeto, a questão da oscilação da sua própria autoimagem. O que a neurociência fala a respeito do borderline? Existem 2 fatores predominantes para que desenvolva esse transtorno borderline: o fator genético, né, hereditário, e o fator ambiental. Então, a pessoa que tem na família alguém já com esse transtorno borderline tem grande chance, grande probabilidade de também desenvolver esse transtorno. Então, se tiver na família alguém com esse transtorno, para que essa pessoa não desenvolva o mesmo transtorno, precisa ter um ambiente muito satisfatório, um ambiente muito favorável para que não desenvolva o borderline. Então, a genética, ela já vem, é um fator predominante. Então, para que a pessoa não desenvolva esse transtorno, mesmo tendo na genética, ela precisa de um ambiente muito agradável. Um ambiente onde a criança, o jovem ali, ele tem as suas emoções compreendidas, né? Sabe aquele fato que a criança está triste, com raiva, e os pais falam: para com isso, é frescura, não valida, não procura entender o que está acontecendo. Então, esse é um dos fatores que o ambiente ele vai favorecer para quem tem já a genética voltada para o borderline possa desenvolver isso aí. A pessoa que tem um ambiente desagradável, um ambiente propício para esse tipo de transtorno, mas se ele não tem na genética essa situação hereditária, é bem menor a possibilidade de ele ter esse borderline, mesmo estando num ambiente propício. Agora, se a pessoa já tem a genética e somado com o ambiente, aí quase que certamente essa pessoa vai desenvolver o borderline no decorrer da sua vida. Essa pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela tem uma certa dificuldade no processamento emocional, pois esse transtorno ele interfere em 3 áreas do cérebro: o neocórtex pré-frontal, a amígdala cerebral e a ínsula. O córtex pré-frontal trabalha com a razão, né, com a consciência, com a lógica. O sistema límbico ele trabalha com a emoção, o sistema emocional, né? Então a amígdala cerebral faz parte do sistema límbico. E quando esse transtorno de personalidade borderline ele está de fato acontecendo, de fato a pessoa tem esse transtorno, o que acontece? O neocórtex pré-frontal ele trabalha de maneira reduzida, né? E a amígdala cerebral dentro do sistema límbico ela fica superativada. Também envolve a ínsula. A ínsula é uma estrutura cerebral que fica entre o neocórtex pré-frontal e o sistema límbico. E qual a finalidade da ínsula nesse sentido? Como que ela interfere nesse transtorno de personalidade borderline? A ínsula ela tem a responsabilidade de fazer com que a pessoa sinta, perceba o que está acontecendo dentro de si. A ínsula ela também tem a função de interpretar reações corporais e traduzir para sentimentos mais subjetivos. A ínsula, quando ela está desregulada, ela gera uma desconexão das reações emocionais objetivas, das emoções materializadas no corpo e a percepção subjetiva dessas emoções. O que seria isso na prática? Significa que quando a pessoa se comporta de uma maneira disfuncional, com uma certa impulsividade, ela não consegue perceber que esse comportamento tem a ver com aquela emoção, porque ela não sabe dizer, identificar que tipo de emoção está sentindo. Então, essa ligação entre reconhecer a emoção que está sentindo e compreender que aquele comportamento, aquela reação corporal está ligada a essa emoção, essa compreensão está ligada na estrutura do cérebro, a ínsula. Ela tem esse papel, porque a ínsula fica ali entre a razão e a emoção, entre o neocórtex pré-frontal e o sistema límbico, a amígdala cerebral. Então a ínsula fica ali no meio, e quando ela está desregulada, ela gera esse desequilíbrio, gera essa desconexão sobre essas três estruturas do nosso cérebro. Outra estrutura que também é afetada
pelo transtorno de personalidade borderline é o sistema opiáceo-ocitocina. O que seria o opiáceo? O opiáceo é a substância do sistema nervoso central, que ele reduz a dor, né? Ele reduz a dor, ele dá a sensação de prazer, bem-estar e de relaxamento. Quando o nível dessa substância está baixa, ela gera na pessoa aquela sensação de vazio e aquele automutilação. Então, a pessoa que tem o transtorno de borderline, quando ele está com esse nível de opiáceo abaixo do normal, essa pessoa ela tende a sentir-se vazia, ela tende a fazer automutilação. Por quê? Porque esse opiáceo, essa substância no sistema nervoso, ele vai te dar a sensação de prazer, de bem-estar e relaxamento. Então, na falta disso, a pessoa sente aquele vazio e gera aquele comportamento de automutilação. Então, quando o transtorno de personalidade borderline chega nesse nível, de baixar o nível dessa substância no sistema nervoso, aí é onde a intervenção psicológica, né, não só terapêutica, mas psicológica também, e psiquiatra, para que entre com medicação, para que a medicação faça suprir e equilibrar novamente esse nível de substância no sistema nervoso. Já a substância ocitocina é a substância responsável pelo apego, pelo afeto. Quando a pessoa está com esse nível de ocitocina baixo, essa pessoa tende a não ter apego pelas pessoas, ela tende a ser uma pessoa mais fria, né? Então ela não tem aquele apego, aquele afeto, nem mesmo pelos familiares, nem pela família. Então esse também é um dos sintomas, né, que fecha o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. Então quando também há esse nível de ocitocina baixo, também tem que entrar com a intervenção psicológica e psiquiátrica para que haja a intervenção de medicamentos. Então, além da terapia para acompanhamento e para desenvolver habilidades de mudança, também há a intervenção de medicamento aí que é prescrito por psicólogo ou psiquiatra. Então, o sistema opiáceo-ocitocina é voltado para isso. O opiáceo ele vai dar sensação de prazer, bem-estar, relaxamento. Na falta disso, a pessoa vai sentir aquele vazio, né, e vai ter aquele comportamento de automutilação. E a ocitocina é aquela substância que vai te dar ali aquele afeto, aquele carinho, aquele apego pelas pessoas. E quando você está com esse nível dessa substância abaixo, você tende a ter desequilíbrio nesse sistema. Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ele apresenta esses sintomas baseados nessa deficiência, desse equilíbrio dessa substância. Outra estrutura também que é afetada pelo transtorno de personalidade borderline é a rede de modo padrão. O que seria a rede de modo padrão? Ela está associada ao pensamento que você tem sobre si mesmo, né? Aquela reflexão entre passado e futuro. Sabe quando você está ali viajando na maionese, está ali pensando no futuro, lembrando do passado, associando. Às vezes você pega um ônibus, você vai viajar, você senta ali, desliga de tudo, está ali viajando, né? A gente fala que a alma sai do corpo. Você está viajando na maionese. É quando você está ali pensando, refletindo no futuro, pensando no passado, tendo aquela reflexão sobre si mesmo. Esse é a rede de modo padrão. E quando essa rede de modo padrão ela é afetada pelo esse transtorno de personalidade borderline, o que acontece? A pessoa tem aquela oscilação da autoimagem, né? Da autoestima, do que ela pensa, do que ela sente sobre si, do que ela acredita ser, onde a pessoa se sente mais vazia, né? Ela se sente vazio. E isso estimula muito aquela falta de interação, né, com as pessoas. Isso dificulta bastante também as relações interpessoais. Aquela pessoa que tudo que alguém fala vai achar que é pessoal, que é para ela. Tudo que foi falado, ela leva para o pessoal, acha que é uma indireta, acha que é para si. É quando ela está no momento de pensamento sobre si mesmo negativo, né? Então, essa rede de modo padrão, quando ela está desequilibrada, a pessoa não consegue ter estabilidade na sua autoimagem, né? Não consegue se sentir plena. Então, isso aí dificulta muito a questão do relacionamento interpessoal, porque gera muitos conflitos quando a pessoa ela recebe tudo como se fosse algo pessoal. Isso é porque ela está com essa rede de modo padrão, ela está desequilibrada e a pessoa passa por esse tipo de situação. Outra estrutura que também é afetada por esse transtorno de borderline são os neurotransmissores. Por exemplo, a serotonina e a dopamina. Esses dois neurotransmissores, eles são afetados
pelo transtorno de personalidade borderline. O que acontece? Quando a serotonina ela está em um nível baixo, devido a esse transtorno, a pessoa ela perde aquele controle sobre seus impulsos. É uma pessoa muito reativa, muito impulsiva, é algo tão simples, ela leva uma reação desproporcional, com a impulsividade acentuada, ela está com um baixo nível de serotonina. Então, o que faz com que essa serotonina esteja baixa? Esse transtorno, ele danifica, ele prejudica a produção da serotonina. Também é uma outra situação que também pode ser corrigida via medicamentos, né? Só que assim, não só apenas medicamento, tem o tratamento para que isso venha também ser produzido de maneira natural, mas quando o nível do transtorno está muito elevado, a necessidade de um psiquiatra ou um psicólogo prescrever essa serotonina, essa medicação, para que a pessoa equilibre novamente o nível de serotonina, para que possa de fato controlar esses seus impulsos, né? Então assim, a terapia vai ajudar bastante no acompanhamento, mas depende do nível que está essa impulsividade, também tem que ter intervenção de medicamentos. E a dopamina também ela sofre, né, o impacto desse transtorno, e a dopamina reduzida, ela faz com que a pessoa ela busque uma motivação, ela busque uma recompensa rápida. Então, a pessoa não tem paciência para passar pelo processo da motivação, da recompensa, né? Então, assim, a pessoa está com a dopamina baixa e tudo que ela quer fazer é ter essa recompensa rápida. Então, muitas vezes, o impulso que a pessoa tem, uma reação impulsiva que a pessoa tem, é para trazer a recompensa rápida do alívio que ela está sentindo daquela dor. Então, a pessoa vem uma situação que vem um pensamento, esse pensamento traz, com julgamento, traz um sentimento, esse sentimento ele se materializa quando a pessoa tem um impulso, né? Se materializa num conflito. Então, assim, e quando a pessoa explode esse sentimento, ela tem aquela sensação de alívio. Então, a dopamina ali, ela é injetada na pessoa quando ela explode. Quando esse impulso dela toma conta, a dopamina, ela supriu ali a sua necessidade. Então, a pessoa se sente aliviada. Só que aí tem meios de você trazer essa dopamina para o seu sistema sem precisar explodir, sem precisar buscar de imediato esse alívio. Então, tem por meio de medicação e também de comportamentos, de atividades determinadas pela terapia também. E por último, não menos importante, o sistema HPA. O que seria o sistema HPA? O hipocampo, a pituitária e o adrenal. Isso aí faz com que esses componentes são responsáveis pela produção do cortisol. E esses componentes desequilibrados, a produção do cortisol é de maneira acentuada, o que faz trazer o desequilíbrio do sistema nervoso simpático, que aí é onde entra os sintomas da ansiedade, aquela explosão, aquele falta de controle. Então, quando o sistema simpático está de maneira muito acentuada, devido à produção exacerbada do cortisol, também impulsiona mais ainda a gravidade do transtorno de personalidade borderline. E aí é onde entra a terapia, trabalhando no sistema nervoso parasimpático, para equilibrar esse sistema nervoso e voltar a funcionar de maneira corretamente o cortisol no organismo. Então, é um trabalho que precisa ser feito acompanhamento e técnicas terapêuticas, mas dependendo do nível de gravidade, do nível que tiver esse transtorno borderline, precisa, além da terapia, também entrar com medicamento. A medicação, nesse sentido, é feita prescrita por um psicólogo, por um psiquiatra, depois de avaliar todo o contexto do cliente, né, do paciente, e fechar o diagnóstico de fato do transtorno de personalidade borderline. Nem sempre essas pessoas tendo esse comportamento, uma ou outra característica que eu passei aqui, não significa que ela tenha esse transtorno borderline. Porém, a partir de 4, 5 transtornos desse ao mesmo tempo, 4, 5 características desse transtorno ao mesmo tempo, isso faz com que essa pessoa feche o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. Então, quando a pessoa percebe que alguma dessas características estão se enquadrando com o seu comportamento, com sua rotina, está percebendo ali uma situação, o que acontece? Tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro, tem que ficar atento, porque pode sim estar encaminhando para um transtorno de personalidade borderline, principalmente se houver na família uma pessoa com esse transtorno,
né? Ou também se a pessoa tiver um fator ambiental propício a isso. O que seria um fator ambiental propício a isso? Um fator, como eu já falei anteriormente, um fator estressante, um fator sem validação emocional, problemas que a pessoa vem passando, depende do contexto de vida, como foi criado, como foi educado, o meio que foi inserido. Então, os traumas, tudo que a pessoa passou, esse ambiente, esse fator ambiente ele colabora muito para que a pessoa que já tenha uma genética voltada para o transtorno borderline, ela desenvolva esse transtorno. E como que nós conseguimos intervir com a terapia nesse sentido? Através da terapia comportamental, né, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia comportamental dialética. Então, existem essas duas modalidades de terapia que é muito forte para esse tratamento, principalmente a terapia comportamental dialética. Essa é a principal, é a terapia mais indicada para a pessoa com tratamento com transtorno de personalidade borderline. As demais também, a terapia holística, a integrativa, ela vai trabalhar muito a questão do bem-estar, vai trabalhar muito a questão da pessoa se sentir bem consigo mesmo, né? A terapia comportamental cognitiva, ela vai trabalhar muito a aceitação de situações que a pessoa não pode controlar, então ela vai aceitar aquilo que ela não pode controlar e vai trabalhar na medida do possível para mudar algumas coisas para que possa ficar mais harmoniosa a convivência, né? E a terapia dialética, essa terapia ela vai trabalhar de fato nos sintomas, nos comportamentos da pessoa que tem a impulsividade, né? Dessas pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline. Beleza? É só isso, fique com Deus, até o próximo vídeo.